Tudo prontinho por aqui para iniciarmos mais um dos nossos bons encontros. É mais uma edição do nosso Pão das Três, que acontece todos os dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, nós temos a nossa querida edição do Pão das Três, um encontro da Igreja Batista em Vila das Belezas, com seus membros, e também temos vários membros de outras igrejas, temos amigos, temos parentes que acompanham o nosso trabalho, alguns colegas pastores de vez em quando passam por aqui também, dando-nos alegria, uma alegria muito grande de ter os queridos colegas conosco. Eu de vez em quando também começo a olhar alguns pastores, colegas meus também, falando às suas igrejas e a pessoas amigas. Bem, então estamos agora iniciando mais uma edição do nosso encontro de quase todas as tardes, Pão das Três. E o nome realmente acabou se encaixando muito bem, porque é um alimento precioso para a nossa alma, né? Em tempos de pandemia, de restrições sociais, de isolamento, de clausura, né? A gente se alegra em casa, né? Na companhia dos nossos queridos irmãos, participando de momentos assim, momentos muito bons. Sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande recebê-los e passar esses minutos, né? 40 minutos, um pouco mais, às vezes um pouco menos, raras vezes, quase sempre um pouco mais, mas aí 40, 50 minutos nessa convivência muito boa, orando por pessoas, né? Lembrando as necessidades dos nossos queridos irmãos e intercedendo, ajudando, né? em oração. Então sejam muito bem-vindos. Eu quero orar inicialmente, agradecendo a presença dos que já estão aqui. Sei que outros estão se preparando, daqui a pouco a gente tem mais gente por aqui, mas já iniciamos e vamos orar. Oremos juntos. Deus bendito, nosso amado Pai, é maravilhoso estar em Tua presença, Senhor. É maravilhoso também estar diante da Tua santa palavra, nosso guia, nossa luz, nosso fanal, nosso farol, ilumina, orienta o nosso andar, o nosso pisar. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco e Jesus Cristo, Teu amado Filho, não apenas nos orienta o caminho, mas Ele se apresenta como sendo o próprio caminho por onde devemos andar, nos seus ensinamentos, seus conselhos, suas orientações. Que bom, Senhor, saber que não nos perdemos jamais. Cristo, nosso guia, nosso Senhor, Salvador e Mestre, nos orienta em todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de convivência com os nossos queridos irmãos e amigos, de perto e de longe. Obrigado pela oportunidade de cantar louvores ao Teu santo nome e também trazer como desafios de oração as necessidades de algumas pessoas. Desde já, pedimos, Pai, que as Tuas misericórdias, a Tua compaixão, a Tua benignidade não se afaste dos Teus filhos, seja nos momentos de alegria, de muita saúde, de celebrações, seja também nos momentos de dor, de perdas, de enfermidades, que a Tua mão poderosa não se afaste, não se distancie dos Teus filhos. Guarda-nos e orienta-nos, fala-nos também nesta tarde, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o tema e o texto que escolhi para a gente conversar um pouquinho hoje é uma experiência muito conhecida, muito interessante, que é Jesus quando passa para o outro lado do mar da Galileia. A experiência daquele vendaval muito grande que acontece depois de um dia de bastante trabalho, depois de um dia de
de pescarias, né? E os discípulos estão cansados, mas Jesus os desafia. E o desafio não é mole, não, né? Mas vamos logo mais na leitura e na apreciação do texto ver algumas coisas muito interessantes e que deixam lições especiais para nós, né? Como vamos falar dessa experiência, né, do mar revolto, ondas violentas, os discípulos lutando, e Jesus, o mestre, cansado também do trabalho, está dormindo na popa do barco. E aí pensamos em cantar aquele clássico hino do nosso cantor cristão, o 328, Sossegai. Mestre, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir? Pergunta pesada, meio crítica, cobrando respostas e ações, atitudes a Jesus Cristo. Há quanto tempo faz que você não canta esse hino? Quer cantar hoje? Então vamos lá? Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou cantar as 2 primeiras estrofes com você, e aí a gente tem o nosso momento de oração, né? A gente tem a nossa reflexão, e depois a gente canta a última estrofe, né? A última estrofe. Mestre, chegou a bonança. Então vamos lá. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem o meu mandar, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Que tal cantar mais alto a segunda estrofe? Vamos dar uma canjinha para os tenores e sopranos, né? Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De onda do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem o meu mandar, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mar. As águas não podem a naufragar,
que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. E aí algumas pessoas agradecendo, porque mudei o tom um pouquinho, que ainda não ficou ideal para sopranos e tenores, né? Mas eu e o Márcio, pastor Márcio, puxando hinos aqui, é para baixo e barítono cantar. Mas que bom que podemos cantar esse hino. Aí vamos fazer o seguinte, já fica assim combinado, vou me lembrar, na terceira estrofe, última, depois da nossa reflexão, a gente já mete um Lá ali, que vai ficar mais alto um pouquinho. Eu cantei em Mi, depois passei para Sol, e agora, né, vamos cantar, se eu me lembrar, a gente canta outra estrofe em Lá maior. Aí vocês vão cantar à vontade. Esse nosso encontro aqui é um encontro em que a gente traz desafios de oração. Nós temos orado, graças a Deus por isso. Temos experimentado vitórias em nossas orações. Olha, sem dúvida nenhuma. Não há nenhuma sombra de dúvida de que Deus tem respondido às nossas orações. E mais, tem respondido com um grandioso sim, atendendo, ajudando, suprindo as necessidades, né? Trazendo melhora para aqueles que estão em tratamento. E a gente vai recebendo as notícias durante a semana, aqui nos canais, né, da nossa igreja, especialmente nos grupos de WhatsApp. A gente fica sabendo a melhora dos irmãos e também de pessoas de fora que acabam tendo esse contato também conosco através desse meio de comunicação que é o WhatsApp, né, e os vários grupos de família, amigos e irmãos da igreja. Mas ontem à noite nós recebemos um desafio muito forte, viu, que vem de Manaus, Amazonas. Nós temos um missionário, o pastor Adiel. Ele trabalha em vários municípios lá no Amazonas, mas em especial na cidade de Manicoré. E ontem ele entrou em contato conosco, e sei que com outras pessoas também que são mantenedoras do ministério dele lá no Amazonas. E aí, olha, uma situação muito difícil. Vocês têm acompanhado os relatórios, né, através dos jornais em nossa televisão, nos canais de televisão, sobre esse problema da pandemia, né? Em alguns estados, isso aí, a situação é muito ruim. E nós sabemos que no Amazonas a situação é muito ruim. Então, o pastor Adiel é pastor missionário lá, está aqui em São Paulo. Eu acho que desde dezembro do ano passado, por aí, ele veio porque precisa fazer uma cirurgia e com essa situação toda ele está esperando, né? Não pôde até agora fazer a cirurgia, também não pode voltar e nem deve voltar. A recomendação dos médicos de lá e daqui é para a cirurgia. Bom, estou apresentando o nome e o ministério do pastor Adiel e os nossos queridos irmãos lá do Amazonas, né, especialmente de Manicoré e regiões, orar por esse povo. Tá? Eu, inclusive, agradeço muito alguns irmãos da nossa igreja que deram ofertas, porque há uma necessidade financeira também, mas estou aqui colocando como motivo de oração e não pedindo ofertas. Isso é uma questão interna da nossa igreja. Mas como motivo de oração, orem pelo pastor Adiel, ministério dele, lá no Amazonas. Lembre-se da cidade de Manicoré e outras cidades ali nas proximidades. Nós estamos orando pelo irmão Ezequias,
irmão da Ivonildes. Hoje nós não tivemos notícia dele, mas sei que ele está internado com o Covid-19 também. Agradecer a Deus pela melhora do Equias. Equias já tem acompanhado os nossos trabalhos aqui. Uma pequena melhora da Ivone. Ivone, eu coloquei o sobrenome dela Cordeiro, porque ela é casada com Samuel, que é meu primo. Eu sei que um dos sobrenomes deles é Cordeiro. E a nossa irmã Priscila Oliveira, missionária, também adotada aqui por nossa igreja. Ela pediu oração hoje pela Eloiana, uma colega dela que trabalha no interior do Pará, também doente e precisando de tratamento, mas precisa de transporte, né? E há dificuldades para transportá-la. Então, há vários detalhes que não dá para estendermos muito aqui, mas orem por ela, que precisa de tratamento. Parece-me que há leito no hospital, mas de uma cidade para outra, depende de transporte e não está conseguindo. Pedindo oração também pelo Janeilson, conhecido como Sim, é parente meu, sobrinho, e também está com Covid-19, e a Neném, ou Eurídice, sua mãe, de vez em quando ela aparece aqui também, acompanhando o nosso trabalho, pedindo oração por ele. Esses nomes estão assim. Eu vi a Marília agradecendo a Deus um pouquinho de melhora, né? Melhora do Orestes, ela agradece. E a Marinha está confirmando ali que é Cordeiro mesmo, o sobrenome da Ivone. Bem, então, agradecer a Deus por essas pessoas que estão, por mais leve que seja a melhora, mas cada melhora, cada grau de melhora a gente celebra diante de Deus, né? É vida de volta, né? Voltando aos poucos, e a nossa confiança em Deus que tudo supre. Ele supre as nossas necessidades, está conosco, até nós entendermos o porquê, se é que um dia vamos entender o que está acontecendo no mundo inteiro. Às vezes esse tipo de conhecimento é para a geração seguinte, né? As próximas gerações. Mas estamos vivendo isso e precisamos confiar em Deus, né? Em meio a tudo isso. Então, meus queridos irmãos, não sei se apareceu mais algum pedido ali. Eu realmente tenho dificuldade de acompanhar esses nomes, senão eu me perco. Toda vez que eu fico ali, aí eu me perco no que vou fazer. Vamos orar, clamando ao Senhor, pedindo que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos e amigos, parentes de irmãos nossos, né? E pedindo que Deus tenha misericórdia, ajude, abençoe essas pessoas, e pedindo também que Deus sustente as suas igrejas, né, que estão vivendo como a nossa. Em alguns estados, algumas já estão livres para se reunir, com um número reduzido, mas já podem se reunir. Mas aqui em São Paulo não, e a gente corre o risco aí, né, de um lockdown. Nós estamos correndo esse risco. Vamos ver o que acontece. Então, em lugar de melhorando, na verdade, a nossa situação está piorando um pouco. Mas Deus nos dá todas as condições e recursos para que a gente receba o alimento espiritual, a gente compartilhe, a gente se ajude mutuamente, e assim a gente vai vivendo a vida cristã da melhor maneira que nos é possível, né, considerando as limitações. Então eu quero convidar você a orar, a agradecer a melhora de uns e a suplicar pela intervenção divina em favor de outros, né, que estão doentes. Vamos orar juntos? Então, por favor, vamos fechar os nossos olhos, pensar no nosso Deus, abrir o nosso coração, a nossa alma diante dele, confiadamente, pela fé e pela mediação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus e Pai, nós queremos nesse instante, Senhor, pedir as tuas misericórdias, a tua graça, a tua benignidade, o teu socorro, o teu amparo na vida dos nossos queridos irmãos, suas famílias que sofrem sem saber o que fazer, sem ter muito o que fazer.
e também com as dificuldades de se proteger em casa, tendo um doente em casa. Ó Deus, só a tua forte e poderosa mão. E mesmo assim nós colocamos isso debaixo da tua vontade, do teu propósito e do plano que o Senhor tem para as nossas vidas neste momento, para cada vida individualmente. Mas sei que o Senhor tem um plano muito geral para esta terra nesse período, para a humanidade, porque o problema é geral, e sei que o Senhor está mandando alguma mensagem, Senhor. Nós não queremos, em hipótese alguma, ir além da tua palavra, nem ficar além dela. Então nós não sabemos qual é o teu plano para este momento, mas entendemos que diante das ações do Senhor, sejam por iniciativa tua, por permissão, de qualquer forma, isso tudo é uma expressão da tua vontade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos guarde e, ao mesmo tempo, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente se renda aos teus pés humildemente, aceitando a tua direção e todas as coisas que implicam a direção do Senhor. Se o Senhor está repreendendo o mundo e ajustando a vida dos crentes e das famílias, faça-nos entender isso para que nós continuemos investindo mais no estudo da tua palavra, na oração em nossos lares. Pai querido, abençoa os enfermos, aceita a nossa gratidão pela melhora de tantos outros. Pedimos que o Senhor abençoe os lares e as igrejas, dentro do teu tempo, ó Deus. Tu sabes como o nosso coração anseia, mas rogamos que dentro do teu tempo, ó Deus, para nós o mais breve possível, mas que o Senhor nos permita a nossa vida normal, tanto de trabalho secular para aqueles que trabalham, tanto da vida normal da igreja, nos encontros, nos pequenos grupos, na nossa escola dominical, os nossos encontros tão maravilhosos. Nós pedimos que o Senhor restaure, Senhor, essa situação, a vida das igrejas, do teu povo, e também aquilo que o Senhor tem como mensagem, como disciplina, como orientação para o mundo. Nós pedimos que isso seja feito para a tua glória, para a tua honra, e sempre sabemos que é para o bem da humanidade. Pedimos que o Senhor também nos abençoe nesse instante em que vamos ler a tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, direção do teu Santo Espírito, para compreendermos melhor, para crescermos um pouco mais nessa tarde. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, então, eu falei para vocês sobre a passagem que vamos ler. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. São os últimos versículos de Marcos, capítulo 4, os versículos de 35 até o final, 41, mas na verdade, para nossa reflexão hoje, abrange também o capítulo 5, boa parte do capítulo 5. Mas vamos ler até o versículo 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este?
que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus Cristo é surpreendente, né? O seu amor, os seus ensinos, a sua didática de ensino, a intervenção no sofrimento de tantas pessoas, as suas curas, os seus milagres, algumas quebras de paradigmas em que ele, sendo Deus Altíssimo, ele quebrou alguns paradigmas, falando com pessoas que para o judeu era uma coisa meio assustadora, era proibido até. Jesus surpreende. Surpreende os seus próprios discípulos com o tamanho, a intensidade, a profundidade do poder da sua palavra, da autoridade que Jesus demonstrou e como as forças do mal, as forças da natureza se rendiam submissas à ordem de Cristo Jesus. Parece-me que é uma espécie de visão que nos dá sobre um pouco daquilo, não sei se com a mesma intensidade, mas ao fazer o homem, Deus colocou o homem na terra para dominar a terra, dominar sobre tudo e sobre todos. O que o pecado fez conosco, não é? E continua fazendo. Não é só o pecado de Adão, mas é claro, o mal entrou no mundo e a morte eterna, a necessidade de salvação e de perdão, claro, por causa do pecado de Adão. Mas, como nós também, crentes em Cristo Jesus, conhecedores da palavra, em lugar da obediência, muitas vezes a nossa vida é bastante desobediente a Deus, por uma razão ou por outra, ou por fraqueza nossa, ou por descuido, falta de atenção, sonolência, cochilo que damos na vida, nós acabamos desobedecendo a Deus, perdendo boa parte da vida, do poder, da graça que seria a vida em Cristo Jesus. Nós mesmos perdemos boa parte disso por não vivermos uma vida de tanta obediência como deveríamos viver. E eu sei até como gostaríamos também. Mas então, diante de nós, esse texto muito bom, muito conhecido, e eu voltei a esse texto hoje, porque alguns dias atrás, no nosso culto doméstico aqui, a Rosa e eu, nós estamos lendo o livro de Marcos. E aí, em nosso culto, nós passamos por aqui, conversamos um pouquinho sobre esta passagem, e ontem à noite eu senti desejo de voltar a esse texto, pensando na nossa situação, e analisar junto com vocês, pensar junto com vocês nessa passagem. Bem, depois de um dia de pesca e um dia de trabalho de Jesus Cristo, a multidão está ali. Jesus ordena aos seus discípulos, né? Era fim de dia, né? Jesus ordena aos seus discípulos que passem para a outra banda do mar, do outro lado. E eu acabei pensando assim, figuradamente, mas acabei pensando numa figura de linguagem, pensando no momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, pensando nessa pandemia como uma ultrapassagem, como passar para o outro lado. Bom, a gente se encontra assim como os discípulos. Jesus deu a ordem, passemos para o outro lado, não disse nada aos discípulos. O que será que Jesus ia fazer do outro lado? O que os esperava lá do outro lado? O que os discípulos veriam do outro lado? Qual seria a utilidade, o papel dos discípulos do outro lado? Os discípulos não sabiam. E também, pelo texto aqui, não questionaram, né? Obediência. Jesus no barco e eles partem para o outro lado, sem saber o que fazer. Aí é interessante, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Estamos vivendo um período cheio de coisas novas para a gente.
Para mim, essas coisas todas são novas. Eu, no alto, né, dos meus 64 anos, praticamente todos eles vivendo na igreja, né, porque na verdade eu nasci ao lado da igreja, e numa família crente, a família está lá até hoje, a igreja está lá firme, graças a Deus. Não imaginava viver esse período de igrejas fechadas por causa de uma doença. Nem passava na minha cabeça, nem no meu coração, e sei que não passava no coração de ninguém, né? Todos que aqui estamos, eu sei, nós não esperávamos passar por isso, mas estamos passando. E estamos passando sem saber o que haverá do outro lado. Depois de tudo isso, essas perguntas eu sei que são feitas, né? Já fizemos em outras ocasiões. Como será a igreja depois dessa pandemia? Os nossos cultos serão do mesmo jeito? Todos os crentes voltarão à igreja? Todos os crentes estão sentindo falta da escola dominical? Todos os crentes estão sentindo falta dos seus encontros de oração nos pequenos grupos? Todos os crentes estão sentindo falta do culto de oração nas igrejas batistas, quase uma tradição de quarta-feira à noite, seu culto de oração? Quantos irmãos estão sentindo falta disso? E se estão sentindo falta, por que é que numa igreja como a nossa, hoje uma igreja com praticamente 600 membros, por que é que às quartas-feiras nós tínhamos apenas 60 pessoas no nosso culto de oração? Às vezes menos, raras vezes um pouquinho mais. 10%. Quer dizer, de cada 10 membros da nossa igreja, um ia para o culto de oração. E às vezes menos de um dentro desse percentual. A igreja está sentindo falta do culto de oração. A igreja está sentindo falta da escola dominical. A igreja está sentindo falta dos seus professores. A igreja está sentindo falta dos seus pastores, assim de uma forma mais presencial. Ou já estavam cansados, os irmãos já estavam cansados das vozes, né, dos nossos pastores. O que nos aguarda do outro lado? Como será a nossa igreja? Como será a vida cristã depois de tudo isso? Bem, não há respostas para isso, né? Ainda. Mas a gente pode ver também que os discípulos, seguindo a ordem de Jesus, passaram para o outro lado do mar, mas sem saber de nada, sem saber o que aconteceria. E nem perguntaram a Jesus: mestre, por que é que o senhor está indo para o outro lado? Depois de um dia desse, né, de trabalho, não é hora da gente descansar? Não, eles vão. E aí, não é apenas uma passagem normal para o outro lado, mas um grande vendaval acontece. O mar se agita, o mar se embravece. A experiência de mar e de pesca, e do lidar com o remo e com o barco, a experiência é insuficiente. A força é pequena para suportar a adversidade, a força contrária. Mas eles vão lutando, precisam chamar Jesus. Jesus está lá na polpa, dormindo, e os discípulos apelam para que ele dê um jeito na situação. E Jesus dá um jeito e acalma e tudo mais. Mas, na verdade, o motivo dessa ultrapassagem, de ir para o outro lado, não era a experiência do mar, né? O mar, talvez usado, esse vendaval, talvez usado para que os discípulos observassem o poder de Jesus, o amor de Jesus para com as almas perdidas, o sacrifício que um crente precisa fazer, que uma igreja precisa fazer para salvar vidas, para salvar uma alma. Porque vejam bem, todo aquele vendaval, Jesus
é convidado, bom, repreende a fé dos discípulos, né? Como sempre, pequena. Os discípulos são tímidos, nós todos somos tímidos, né? Diante de doenças, enfermidades, nós somos convidados para orar. E olha, eu penso que você se sente como eu às vezes. Senhor, quem sou eu para orar por um enfermo? Quem sou eu para orar e Deus responder, resolvendo os problemas das pessoas? Nós somos pequenos. Eu sei que essa consciência ainda intensifica a nossa pequenez, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. Então temos medo. Mas por que também, no fundo, nós entendemos que a autoridade para repreender a enfermidade, para curar, para fazer uma série de coisas, exige um grau de moralidade, de devoção, de fé, que nós não experimentamos. Nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos crentes abaixo daquele nível em que nos daria força, coragem para fazer isso, talvez. Não sei, pode ser isso. Eu sei que eu me sinto pequeno para algumas coisas. Eu não me sinto uma pessoa de autoridade, né, para orar e dizer doença, sai, espírito maligno, sai. As experiências que já tivemos nessa área foram experiências assim, que eu quase, né, morrendo de medo. Eu vou orar por essa pessoa, vai acontecer mesmo? Não vai? Pela misericórdia de Deus, algumas vezes aconteceram. E já aconteceu cura, já aconteceu libertação. Mas outras vezes não aconteceu. Então, naqueles momentos que não acontecem, a gente ainda fica menorzinho, né? Oh, meu Deus, que falta de fé a minha, que espiritualidade essa minha. Então, os discípulos temeram e nós tememos também. Mas a coisa vai. Então eles chegam ao outro lado, e aí é que a gente começa a entender. Nem sempre a gente entende. Eles chegam do outro lado, na cidade de Gadara, numa região chamada Gadara, e o que é que eles encontram ali? Um homem possesso. Um homem que há muitos anos preso, era uma ameaça, a cidade tinha medo dele. Um homem escravizado por Satanás. Então, eu não sei se a essa altura, se os discípulos começam a entender as coisas, porque os discípulos aqui são praticamente esquecidos, né? Eles são espectadores. Eles estão vendo o que Jesus vai fazer. E quando Jesus chega ali, claro, o demônio conhece Jesus, Satanás sabe quem é Jesus, e é ele que toma a iniciativa e vem falar com Jesus, né? Pedindo para Jesus não expulsá-los, e depois pede para entrarem naquela manada de porcos, e acontece tudo aquilo lá, mas tudo bem, são detalhes que nós conhecemos, não é isso que eu estou me prendendo. É o fato de que essa travessia drástica, uma luta tremenda para atravessar o mar, sabe o que é que Jesus vai fazer lá? Ele vai encontrar uma pessoa. Não é uma multidão que está aguardando. Ele não vai curar dezenas, centenas ou milhares de pessoas do outro lado. Não há uma multidão aguardando ele do outro lado. Se eu fosse um daqueles discípulos, eu talvez não tivesse coragem de perguntar, mas ficaria perguntando para mim mesmo, mas o Senhor, um sacrifício desse todo para encontrar uma pessoa? Bem, e se depois de tudo isso que nós estamos passando, a experiência ainda for aparentemente menor do que nós imaginamos numa primeira olhada para o texto? Numa primeira olhada, nós chegamos à conclusão, Jesus só foi encontrar uma pessoa. Será que vale a pena, valeu a pena aquele sacrifício todo? A luta dos discípulos, o medo, quase morreram. E Jesus encontra um homem preso, acorrentado. Bem, a verdade, né, é que Jesus liberta aquele homem.
E acontece aquela história toda, né? Os demônios pedem para entrar nos porcos, Jesus permite, e ele se precipita no mar, trazendo aquele prejuízo tremendo. Em seguida, Jesus é expulso da cidade. A cidade não quer Jesus. Tanto sacrifício, quase morte, afogamento, naufrágio, e a cidade não está esperando Jesus, nem quer Jesus. Jesus vai apenas por causa de uma pessoa. E os discípulos estão ali acompanhando. Jesus é expulso, os discípulos precisam fazer aquele percurso todinho de volta. Mas aí tem alguns detalhes, né? Bom, primeiro detalhe. Esse detalhe não está no texto, mas está na Bíblia. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Se soubermos responder quanto vale uma alma, talvez a gente possa responder se valeu ou não todo aquele sacrifício e aquele risco que os discípulos correram. Quanto vale uma alma? O que foi que Jesus Cristo disse sobre isso? Ele disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E esse mundo inteiro vai muito além do valor que nós encontramos, dos valores não encontrados ainda no planeta chamado Terra. Fiquei com a dúvida, Terra é planeta mesmo? É, né? Perguntando aqui para a Rosa se Terra é planeta mesmo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, nessa expressão está tudo que há de valor que pudesse ser medido e encontrado na Terra, em todos os planetas, em todo o universo. O mundo ali é o cosmos, não é Terra, e nem é mundo pessoas, e nem é mundo carnalidade, é o mundo cosmos. Uma alma vale mais. Bom, então, valeu esse sacrifício. Mas aí, com a continuidade do texto, a gente vai observar que não se tratava de uma pessoa apenas. Para esse momento só, Jesus vai, o gadareno é liberto, o gadareno pede para seguir Jesus, e Jesus diz o quê? Não. Vá e diga aos seus as coisas extraordinárias que Deus fez em você. Então Jesus é expulso, o gadareno curado agora quer seguir Jesus, Jesus não deixa, e aí o capítulo 5 de Marcos vai nos mostrar que o gadareno, ele se torna um missionário. Ele vai anunciando, e olha, eu não vou ler o capítulo 5, não dá tempo, mas o último verso do capítulo 5 diz assim: e ele foi, ele aqui é o gadareno, já liberto, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E sabe como termina o finalzinho do versículo 20 dessa história? Diz assim: e todos se maravilhavam. O risco dos pescadores, o prejuízo que poderia ser o naufrágio do barco, talvez com a perda de vida, mas Jesus estava ali. Jesus os repreende pela falta de fé. Essa correção, essa reprimenda, né, de Jesus é recorrente no relacionamento dele com os discípulos, né? Eles vão se encher de fé mais tarde. Olha, até a morte de Jesus, esses homens viviam ora lá em cima e ora lá embaixo. E mesmo durante a morte de Jesus Cristo, tem Pedro negando, tem os outros fugindo, uma série de coisas. E Jesus sempre repreendendo: por que vocês são tímidos? Por que vocês têm pouca fé? Eu não sei o que Jesus diria para a igreja de hoje, para nós, relativamente à nossa fé, ao tamanho da nossa fé. Bem, tudo isso valeu aquele vendaval?
não se tratava só de uma pessoa. Mas se fosse, de acordo com o que a Bíblia diz sobre o valor de uma alma, vale a pena qualquer sacrifício de uma pessoa, de um povo, de vários missionários, de uma igreja, para salvar uma pessoa. Quando nós pregamos, e o nosso entendimento do Evangelho é que Jesus veio, ele não vem pensando, ele vem para salvar o mundo inteiro. Mas o sacrifício dele na cruz do Calvário, no relacionamento dele com a humanidade, isso tudo é medido individualmente. Jesus se sacrificou, se submeteu ao que ele se submeteu por amor a você e a mim, individualmente. Então, todo sacrifício vale a pena de uma igreja, de um povo, de um missionário seu e meu, para salvar uma pessoa. E, na verdade, então vem a ampliação da nossa visão sobre isso, que é apenas não um gadareno salvo, mas é um gadareno salvo, agora enviado para os seus pelo próprio Jesus Cristo, e ele vai e começa a anunciar naquela região, porque o texto diz em Decápolis, né, que conhecemos como uma região de 10 cidades ali, anunciando as maravilhas. E a história diz, e todos se maravilharam. Então, a gente pode imaginar algumas coisas, né? Bom, eu fiz uma proposta de pensar nessa pandemia e nos limites todos, né, que ela tem nos causado, as restrições sociais, a nossa impossibilidade de culto até o momento aqui no estado de São Paulo, a ameaça de piorar ainda mais com um lockdown talvez, não sei. Então, a ultrapassagem disso como os desafios vivenciados pelos discípulos, que mesmo sem saber, havia algo extraordinariamente grande a ser feito do outro lado. E eles não sabiam, mas estavam incluídos no projeto de Jesus para fazer parte de tudo isso. Então eu não sei como você está enfrentando esse vendaval aqui na vida. Mas a Bíblia Sagrada, essas experiências de Jesus Cristo, nos leva a acreditar, com argumentos bíblicos, de que coisas muito boas podem acontecer para a igreja, sendo aí sacudida, sabe Deus por quê? Os crentes em suas casas lutando para melhorar a sua vida espiritual. Esposo e esposa agora fazendo o culto doméstico. Há quanto tempo muita gente não fazia isso? Aqui em casa tinha diminuído bastante. Agora a gente faz culto 2 vezes por dia. Haja culto fora o pão das 3. Nós nos encontramos em 2 momentos para pensar, ler algum texto e orar depois, incluindo a nossa família, a nossa igreja, você, inclusive. Então eu sei que o que está acontecendo aqui em casa pode estar acontecendo na sua casa também, na casa de tantos outros. A nossa vida está melhorando. Esse vendaval, que nós não sabemos ainda por que começou e nem qual o resultado final dele, qual o objetivo do Senhor nosso Deus em tudo isso, de qualquer forma, o mundo está aí se vendo sem poder, sem sabedoria. Cadê os nossos cientistas? Cadê os grandes laboratórios de pesquisa? Porque ninguém consegue encontrar rapidamente uma vacina para isso. Quando Deus pesa a mão, quem é que pode levantar a mão de Deus? E olha que não é a mão dele, não. Vamos atribuir a Deus forma e massa e vamos dizer que é apenas o dedo mindinho dele. Quem é que pode se livrar? Agindo eu? Quem impedirá? É o que diz a palavra do Senhor. Coisas boas podem nos esperar no final dessa travessia. Portanto, precisamos só nos garantir de algumas coisas. Primeiro, vamos obedecer a Jesus e vamos continuar atravessando. Não precisa se desesperar, nem entrar em pânico. Não vamos atravessar baseados na nossa experiência. Jesus está
conosco. Ele está na nossa casa, está na nossa vida. Então vamos chamar a nossa vida de barco? Ele está no nosso barco. E a gente se lembra de que cantava isso já na minha infância, né? Imagine a sua. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem e passa o temporal. Deus abençoe a você, a mim, a nós todos, as nossas igrejas. Sei que há outras igrejas aqui. Eu até estou vendo aqui o nome de Wesley Sanches, excelente ministro de música. Também é família, né? Então, está explicado. Excelente ministro de música. Seja bem-vindo, Wesley. Deus abençoe você e o seu ministério. Nós temos uma vitória que nos aguarda aí à frente. Vamos atravessar com essa consciência. Não estamos sozinhos. Não vamos atravessar baseados na nossa experiência. Cristo está conosco. A garantia de chegarmos ao outro lado, muito boa, segura, é certa. Então, libertações, o nascer de missionários, de evangelistas do outro lado, graças a Deus por isso, bênçãos nos aguardam. Que Deus nos abençoe. Deus guarde o nosso coração, para que também não nos inquietemos, né? Trabalhemos com alegria, prossigamos, vamos ultrapassar essas ondas violentas, vamos chegar ao outro lado com Cristo Jesus. E então veremos, os nossos olhos serão abertos, algumas coisas e dúvidas e nuvens, fumaças e escuridão se dissiparão com a luz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele der um basta nisso. Deus nos abençoe. Que tal cantarmos a outra estrofe do hino 328? Eu comecei a cantar isso porque o meu violão está 2 notas abaixo. E eu comecei cantando em Mi, depois passei para Sol, mas agora eu me lembro. Vamos cantar em Lá maior. Mestre, chegou a bonança, em paz, eis o céu e o mar. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Parece que ainda não ficou para aqueles tenores e sopranos raiz, mas ficou numa boa altura para a congregação, né? Meus queridos irmãos, estamos encerrando mais um Pão das Três. Deus nos abençoe. Pão quentinho, né? Pão com... se quisermos colocar o fermento é bom, não é o fermento dos fariseus, não, né?
é um pão muito bom e precioso, que é a palavra de Deus. Deus nos abençoe, nos guarde e nos faça vitoriosos em Cristo Jesus. Quero orar encerrando este momento, pedindo que Deus nos dê graça e sabedoria, coragem e confiança em Cristo Jesus, para prosseguirmos, enfrentarmos as ondas fortes, os vendavais, porque há bonança do outro lado e há bênçãos do outro lado. Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós agradecemos o privilégio de ser teus filhos, salvos em Cristo Jesus, cordeiros dele, herdeiros dessa herança extraordinária, o legado que Cristo Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição e sua ascensão aos céus, nos garante. É maravilhoso, Senhor, termos essas informações da Tua palavra e nelas confiarmos. Seguir Jesus Cristo, que é o caminho seguro, certo, para ir à presença do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas orações respondidas. Obrigado pelas curas, pelos irmãos enfermos em tratamento, mas que apresentam melhora. Concede graça e força àqueles que estão sendo hospitalizados mais recentemente. Abençoa a nossa igreja, abençoa as tuas igrejas, Pai, as tuas igrejas locais. E de um modo mais amplo, abençoa a tua igreja espalhada no mundo inteiro, o ajuntamento dos verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Guarda os teus servos, ajuda-os em suas dificuldades. Abençoa as famílias, os idosos que estão em casa, aqueles hiperativos que teimam em sair, dê tranquilidade aos seus corações. Também ajude-nos para que cumpramos todas as orientações, todos os procedimentos de isolamento social, de higienização, para nos guardarmos deste mal. Obrigado, Pai, pelas orientações que recebemos. Obrigado pelas respostas, pelas melhoras dos nossos queridos irmãos. Guarda os teus filhos. Dá-nos bênção na continuidade deste dia, preparando os nossos corações sempre para servir ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, em todo tempo e em todo lugar, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, meus irmãos em Cristo, primos, sobrinhos, líderes de nossa igreja, de outros, colegas de ministério, sempre temos aqui 2 ou 3, é sempre um prazer ter a sua companhia. Deus o abençoe, Deus lhe dê uma excelente tarde. Fiquem todos debaixo da paz e da segurança que só o nosso Deus pode dar. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã nós temos... Amanhã é o Pastor Júnior? Acho que sim, né? Nós temos nos revezado aqui, Pastor Júnior, o pastor Israel e o pastor Márcio, e então eu estou pensando em muita coisa agora, nem sei quem é que vai fazer amanhã, mas amanhã eu acredito que é o pastor Júnior que estará conosco. E não esqueça também dos nossos cultos. Os nossos cultos de domingo é na página do YouTube, 10h30 da manhã e à noite às 19 horas. Quarta-feira, culto à noite às 20 horas. Deus abençoe a todos nós e nos guarde. Chegamos ao fim. Deus os abençoe.